continuidade ao que eu já estava falando no outro vídeo sobre autoestima, agora eu quero falar um pouco como é que a gente faz isso com as crianças, né? Sempre vou dizer pra você que não é uma receita de bolo, né? Não tem como isso ser definitivo para todas as pessoas. Você vai ter que adaptar isso ao seu filho, a como ele é, a como ele aprende. Isso dá para se fazer desde muito cedo. No primeiro momento, nós fazemos isso através das afirmações, nós fazemos isso naqueles momentos em que a criança ela diz eu não consigo, eu não posso, aí você vai lá e reforça de maneira positiva, faz com que ele enxergue que ele é capaz, né? Mas vai chegar um tempo em que você vai ter que falar claramente para a criança sobre o que é autoestima, né? E o que é mais interessante? A Cláudia, que descobriu a autoestima aos 27 anos, não significa que ela não tropeçou em nenhum momento aí, tá? Como eu falei, nós temos altos e baixos, às vezes você precisa se reconectar. Você se perde no caminho, né? E aí você faz uma avaliação, uma autoavaliação e você retoma, né? De onde você parou. Nós estamos em constante evolução. Então, assim, todos nós vamos aprender todos os dias. Ninguém tá pronto agora com tudo. Muito bom. Deve ter pessoas assim muito evoluídas, mas eu estou falando de pessoas normais, como eu, como você. Então a gente está em constante aprendizado, né? Mas quando eu percebi que eu poderia instruir o Arthur, eu já tinha um comportamento de autoestima. Por quê? Se eu fosse uma pessoa que ficasse me lamentando, se eu ficasse fazendo, sei lá, sendo aquela pessoa assim, ó vida, ó céus, né? Nada dá certo pra mim. A criança assiste isso, ela internaliza que aquilo é normal. Então, primeira coisa era o reforço, mas um comportamento que gerava espelho para a criança de que ela poderia ter a mesma autoestima. Então, isso é um princípio que a gente tem que ter. Então, vamos partir do princípio que você já passou por essa transição e você sabe o seu valor, você sabe quem você é. Então, aí quando vem a criança, né, você tá ali lidando com as divergências que acontecem em função da idade, né, que a criança tem quando ela começa a conviver com outras crianças na fase escolar, que foi justamente a mesma fase que eu passei. Então, a partir desse momento, você consegue, né, orientando a criança. Então, por exemplo, a primeira coisa que você precisa fazer é evitar comparações, né? Uma das coisas que mina a autoestima das crianças é você comparar ela, comparar com o colega, com o primo, com o irmão. Então, primeira coisa, anota na sua lista, não comparar. Ponto. A segunda coisa, quando você faz um reforço positivo para a criança, você não colocar suas próprias intenções. Você fala de maneira nua e crua. Por exemplo, assim, ó. Às vezes o Arthur, ele tava jogando um jogo e ele não conseguia passar a fase. Daí ele começava, vai, que não sei o que, eu sou um lixo, eu não sei nem onde ele aprendeu isso, gente. Mas eu já conversei com outras mães e várias disseram que acontecia nas suas casas. Então, eu nunca disse isso pra ele, não dissemos isso sobre ninguém, em nenhum aspecto na nossa casa, então não sei. Mas ele dizia, ele usava esses termos, então eu repreendia, e ele falava, você não é isso. Aí eu pegava palavras bíblicas, sabe? Eu falava dele que ele era amado do Senhor, que ele era um filho que eu amava também, que ele tinha valor. Então, enfim, como eu falei, você vai usar os termos que aqueçam o coração da sua criança. Você sabe o que ela precisa, né? Então, você vai fazer isso sempre que você perceber a necessidade. Como eu falei, a criança está em constante aprendizado, né? Além de você não comparar, evitar certas repreensões em público, tá? Quando a gente repreende a criança em público, assim, porque ela fez alguma coisa que a gente não concorda, ou porque ela, sei lá, se comportou ali de uma maneira que você achou que não foi legal, tal. Você tem que fazer a repreensão, mas você deve ver a maneira que você vai fazer, o termo que você vai usar. Eu sei que eu tô falando aqui pra, sei lá, quais as pessoas que vão onde essa mensagem, que lar ela vai chegar. Então, aqui na nossa casa a gente não grita, aqui na nossa casa a gente não faz agressão física, não tem castigo, não tem cantinho do pensamento, a gente nunca fez nada disso. Então, sempre foi tudo debaixo de conversa. Então, assim, eu sempre procurei trazer o Arthur para reflexão e, gente, vou falar pra vocês, não é uma coisa que eu faço agora quando ele vai fazer 10 anos, isso foi sempre assim. Quando você grita
com a criança em público, quando você repreende xingando ela, você tá dizendo para ela que ela merece ser tratada daquela maneira. E isso vai minando a autoconfiança dela e a segurança. Então, muitas vezes, não é que você, tipo assim, xingou, falou, você é isso, você é aquilo. Isso eu não preciso nem dizer que é óbvio, né? Mas a sua repreensão da maneira errada, né, em público, por exemplo, pode trazer para essa criança um sentimento de que ela não tem valor. E aí você pode falar, mimimi, Nutella. Gente, quando você é gestor, né, o que a gente aprende? Em público a gente elogia, no particular a gente corrige. Então é sempre assim, aqui na nossa casa a gente procura fazer assim. Salvo algumas exceções, a gente procura fazer assim, tá? Então, todas as suas ações, elas vão gerar consequências na educação dessa criança. Uma outra coisa importante é você não impor à criança as suas percepções, no sentido assim, ó. Ai, gente, meu sonho era ter sido advogada, mas eu não fui. Então agora eu fico pilhando meu filho para ser advogado. Não é por esse caminho. Mesmo que seja na fase da criança, em que ela está se desenvolvendo, nós devemos evitar esse tipo de situação. Por quê? Porque a criança, ela te ama. E ela começa a se condicionar, a dizer para ela assim, olha, para minha mãe me amar, eu preciso corresponder às expectativas dela. Então ela começa a anular as próprias vontades, os próprios desejos, os próprios sonhos, em nome de agradar a mãe ou o pai, né? Vamos falar mãe ou pai para não falar que a culpa é sempre da mãe. É que eu direciono a conversa com as mães porque são as pessoas que mais conversam comigo e mais tem aqui no meu perfil, mas isso serve para mãe, para o pai, para a avó, para quem quer que cuide da criança. Se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém que te ajuda a educar o seu filho, né? Fique à vontade, isso serve para qualquer pessoa, isso não é uma obrigação da mãe, isso é um cuidado do cuidador, seja ele na função que ele tiver. E por que isso é importante? Às vezes meu marido ficava brincando com o Arthur, sabe? Ele ficava assim, Arthur tem que ser médico, tem que ser engenheiro, tem que ser... E aí eu já falava, assim, com educação e tal, mas eu falava assim, não, nada disso. O Arthur tem que ser o que ele desejar ser. Tem que ser aquilo que ardeu o coração dele. Por quê, gente? Olha, eu vou contar pra vocês uma experiência pessoal. Quando eu era mais nova, eu sempre escutei dos meus pais que para ter sucesso financeiro, essas coisas, tinha que fazer concurso, tinha que fazer uma faculdade e então, gente, isso me engessou por muito tempo. Isso me engessou, sabe? Isso me fez não buscar algumas oportunidades, me deixar medrosa em relação a tomar algumas decisões, porque eu ficava com aquele sentimento de tipo assim, puxa vida, não tá dando certo, sabe por quê? Porque eu não escutei meus pais. Puxa, meus pais, pai erra por acaso? Pai sempre quer o melhor pra gente. Você tá entendendo? Eu, adulta, tinha conflitos nesse sentido. Imagina criança. Então, a gente precisa colocar opções. Então, o que eu faço? E espero que sirva pra você. Arthur chega falando, mãe, eu fui na casa da tia Michele, a Helena tem um mapa mundi no quarto dela. Eu comprava um mapa mundi e falava, você gostou? Tá aqui, ó, mapa mundi. Coloca na parede, vamos ler, não sei o que. É assim. A Arthur falou que estava assistindo um vídeo falando sobre o corpo humano. Eu comprava um livro sobre o corpo humano, bem interativo. Então, sempre que ele demonstra interesse por um assunto, eu trago para ele algum material. E ele vai ganhando conhecimento. Gente, conhecimento é a coisa mais maravilhosa que existe. Deixa a criança conhecer tudo que ela puder, deixa ela pesquisar todos os universos, todas as possibilidades possíveis e imaginárias, né? Não fica limitando ela à sua projeção, quer dizer, Ayla, eu queria ter feito, como eu não fiz agora, você vai fazer? Não tem sentido. Então, eu procuro colocar diante dele várias opções, um mar de possibilidades. Por quê? Para que ele cresça tendo bastante conteúdo para quando ele decidir, ele não ficar vendido, ele não ficar, sabe, assim, indeciso, vou, não vou, faço, não faço. Então, assim, a autoestima da criança, ela não é sobre você ficar dizendo que ela é bonita. Isso a gente volta no vídeo anterior. Claro que nós achamos nossos filhos lindos, tchutchuquinhos, e a gente pode dizer isso sempre que a gente quiser. Mas não pode se ater a isso, sabe por quê? Porque digamos que, olha, a criança está adolescente, agora nasce uma espinha. Gente, você pode achar isso ridículo, mas todas as mudanças de padrões físicos que essa criança sofrer, ela vai internalizar que talvez ela não seja mais bonita. Então, assim, olha,
A gente vai falar sempre, enaltecer sempre as características dessa criança, sobre resiliência, sobre força, sobre como ela aprende rápido, sobre como ela é dedicada, sobre como ela é inteligente. Tem gente que não gosta que fale de inteligência. Ah, porque se você fala que é inteligente, a criança às vezes não se esforça. Gente, não tem nada a ver, sabe? Eu acho meu filho super inteligente, eu acho que ele me surpreende em vários aspectos e eu acho que não tem nada a ver você dizer que a criança é inteligente. Mas você pode reforçar a questão do esforço. Falar, olha, você é super inteligente, mas com esforço, tal, tal, tal. É assim, você pode colocar um adendo aí se você achar que realmente no seu ponto de vista é importante fazer esse reforço, né? Positivo também. Uma outra coisa também sobre a questão da autoestima da criança é você não ficar tirando sarro das coisas que ela traz pra você como sendo pra ela uma aflição, um medo ou um sonho, né? Às vezes, por você achar aquilo muito difícil ou muito bobo, você tratar aquilo dessa maneira, porque mais uma vez você vai minar a confiança e a segurança. E a autoconfiança, ela é muito importante para o desenvolvimento da criança. Amor próprio é você ensinar a criança a dar valor às características que ela tem, físicas, mentais, emocionais, tudo. Você vai falando ali a respeito disso. Eu falo porque o Arthur passou por algumas situações de bullying e ele saiu assim ileso, porque ele tinha autoconfiança, porque ele tinha amor próprio, porque ele tinha assim uma autoestima bastante definida. E é uma coisa assim que, ai, aqueceu meu coração. Sabe por quê? Que eu vou te contar um detalhe muito importante. Nós pensamos nas melhores escolas, nós pensamos nos melhores cursos. Ah, coloca na natação, coloca no judô, coloca no inglês, coloca no espanhol, coloca no objetivo, enfim, N situações. Porque nós precisamos preparar eles para o futuro, né? Aí vem uma geração que nem essa agora, que muitas vezes não teve acesso a nada disso e tá bombando, tá feliz, tá vivendo do sonho. Olha, você concorda? A gente não pode criar baliza para as crianças, a gente tem que deixar isso muito amplo. Mas é óbvio que a gente quer que eles tenham melhor educação, um ambiente que ele tenha um convívio melhor. Claro, isso é muito importante. Mas eu também li uma matéria sobre isso que dizia o seguinte: a autoestima do seu filho abrirá muitas portas e não as notas dele na escola. E eu concordo com isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes você fica se apegando, né, e forçando a barra para a criança ser, né, como eu era, perfeccionista. Gente, a busca pela perfeição em tudo que eu fazia, hoje eu percebo como aquilo me prejudicou, gente, de evoluir, sabe? Quantas coisas eu deixei de tentar porque de eu pensar que eu não era boa naquilo, eu não queria nem começar. E vai saber que fim que poderia ter dado, entendeu? Então, assim, às vezes você busca que o seu filho que nem assim, olha, o Arthur, ele, gente, eu falo isso numa boa, tá? Nunca pressionei ele. Ele aprendeu a ler com mais de 7 anos. De verdade, assim, sabe? Já quase com 8. As pessoas ficavam assustadas, meu Deus. Eu falava assim, olha, sabe, tá precisando só de uma chavinha. Vai ter algum professor, vai ter alguma coisa que eu vou falar, alguma coisa que ele vai assistir que vai dar um clique. E, gente, foi assim. O Arthur dormiu um dia com dificuldade de juntar as sílabas e no outro ele acordou falando, lendo tudo que precisava. Você pega hoje, poxa, ele tá com 9, então estamos falando de um ano a mais, um ano e pouco a mais. Você pega ele lendo um texto em inglês lindamente. O Arthur, gente, ele tá fazendo espanhol há um ano sozinho. Porque ele me viu falar, ele gostou da ideia, falou, mãe, se um dia eu quisesse morar na Espanha, eu falei, ué, se prepara pra isso. Primeira coisa, vamos fazer o idioma. E aí ele baixou, gente, ele sozinho baixou o Duolingo e tá estudando há um ano sozinho. Aí eu digo pra vocês, eu não forcei, mas eu incentivei. Eu elogiei quando eu percebi que ele estava tendo uma evolução rápida. Então são os estímulos que você dá que vão fazendo com que ele vá construindo como se fosse uma ponte, como se fosse uma estrutura para tudo que está vindo ainda pela frente, né? Você está construindo uma base sólida para a criança. Então, assim, você percebe que não é difícil. É uma questão de doar tempo, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas como que fazer? Como que faz isso, né? As crianças são diferentes. Concordo.
ninguém vai ser igual ao meu filho, ninguém vai ser igual ao seu também. Talvez o seu seja ainda mais ligeiro em aprender em todas as coisas. Então você. Mas não trate as crianças como se elas não fossem competentes para entender o que você está dizendo. Não subestime. Eu não subestimo nenhuma criança, não é só o Arthur, não. Eu converso com as crianças ali, sabe, imaginando sempre o melhor. Então eu falo de assuntos e tudo que nem sempre é coisa de criança, mas eu percebo que eles têm uma aceitação, porque eles se sentem importantes, né? Então dê voz ao seu filho, sabe? Tem gente que fala assim, ai, dá voz, depois se lasca. Não, gente. Uma criança que sabe que ela tem um lar seguro, que ela pode falar, ela vai procurar sempre você quando ela tiver alguma dificuldade, entendeu? E você prefere que ela faça isso com você ou com um estranho? Então, assim, você espera o quê? Que um estranho diga pra ele o que ele pode ser? Gente, já pensou se eu não tivesse, é, aos 26, 27 anos, virado a chave nessa questão? A história, eu talvez não estaria aqui falando com você, não, porque eu não ia ter a menor condição de fazer isso. Eu não estaria aqui, sabe, dividindo um pouco do que eu sinto, do que eu penso, do que eu aprendi na vida, porque eu não ia ter, assim, confiança para isso. Então, a autoconfiança, ela muda o futuro das pessoas. Ela vai mudar o futuro do seu filho. É como eu acabei de dizer, ela vai abrir portas. Por quê? Porque ele vai sempre se sentir bem, ele vai se sentir preparado, entendeu? Nada vai parar ele. Se alguém disser pra ele, você não pode, vai falar, posso? Claro que eu posso. Minha mãe falou. Minha mãe falou que eu podia todas as coisas. Se Deus me fortalecendo, eu conseguiria alcançar qualquer coisa. Eu gosto muito de basear as minhas palavras na Bíblia, porque eu digo pro meu filho, filho, eu sou falha, eu erro, mas Deus, ele é perfeito, sabe? Ele não volta atrás, ele não mente, ele não se confunde. Então, isso criou pra ele um sentimento assim de que quando existe na Bíblia uma orientação de vai, você consegue, nas minhas palavras, né? Ele fica mais seguro. Entendeu? Ele fica ainda. É tipo assim: olha, minha mãe já falou, mas se Deus tá falando, quem vai desmentir Deus? Entendeu? Você vê a importância de você casar a espiritualidade, entendeu? Com essa parte da psicologia. É muito importante você criar uma base sólida. A criança tem emoções tratadas, espírito tratado. Isso, e assim, eu vou aprendendo coisas novas sobre a questão espiritual e eu compartilho tudo. Eu falo, olha, aprendi tal coisa hoje. Às vezes, gente, ele tá jogando. Você pensa que ele não estão nem prestando atenção. Ele, na hora que eu menos espero, ele fala, mas você não falou aquele negócio tal de... Ele tem uma coisa, assim, uma conexão. Eu uso como exemplo o Arthur, mas eu vejo outras crianças. Eu vejo outras crianças, assim, que têm pais com pouca escolaridade, tudo, e tem a mente visionária. E sabe, são realizadores, são pessoas grandiosas dentro delas, elas são grandiosas. A parte externa nunca foi um fator limitante para aquela pessoa. Por quê? Porque ela teve autoestima, ela encontrou um ambiente que permitiu que ela se desenvolvesse nesse sentido. Então, a parte da criança, ela vem conectada com o seu momento, como mãe, como pai, como cuidador, como cuidadora. O que você sente vai refletir os seus ensinamentos, né? Porque as nossas ações falam mais que as nossas palavras. Não adianta o seu filho olhar para você cabisbaixo, triste, sempre se sentindo derrotado e esperar que ele se sinta vitorioso. Isso vai ser muito conflitante, né? Porque eles vivem o tempo todo mimetismo conosco, eles estão sempre nos imitando, eles estão sempre querendo se parecer conosco. Então, o meu desejo para você em relação ao que a gente está conversando aqui é que você possa pegar todo o conteúdo, mais uma vez, anota, verifica o que eu posso melhorar, o que eu tô falando. Nossa, eu fiz isso, acho que isso não foi bacana, eu vou começar. E pesquisa sobre o assunto. Gente, o que eu tô dando aqui é uma gota num oceano de informações. Pesquise sobre isso, sabe? Se encha de informações. Nós podemos, como eu acabei de dizer, ser melhores todos os dias e nós estamos crescendo e aprendendo com os nossos filhos. Mas os nossos filhos, eles nos dão ouvido, assim, sem duvidar, sabe? Assim, se minha mãe falou, tá falado. Se meu pai falou, tá falado. Geralmente até 12 anos. Depois disso, já tem uma certa influência externa. Por mais que você não queira, que você não goste dessa ideia, ela é real. A adolescência faz com que ele comece a querer voar, entendeu? Mas se você der uma base bem sólida, ele sabe para onde ele voltar, ele sabe aonde recorrer, entendeu? E como eu falei, uma criança com autoestima elevada, ela tem uma coisa de...
outro exemplo, falando do Arthur, né? O padrão de beleza do Arthur não é o padrão que eu vejo nas pessoas, assim, nas revistas, nas passarelas. O Arthur, ele vê beleza em todas as coisas. Mas eu sempre reforcei isso. Quando eu vi uma pessoa assim, sabe? Que eu achava bonita, podia ser idoso, jovem, alto, magro, branco, negro, o que fosse. Eu falava, olha que coisa linda. Eu chamava a atenção dele pra isso. Proposital. A gente tem que ser proposital com as crianças. Não é acaso. Você tem que ter intencionalidade quando você está educando. Você tem que fazer aquilo consciente do que você está fazendo. Então ele desenvolveu isso, sabe? Eu me lembro, tem situações assim, eu ensinei ele. Tem um livro que chama Caçadores de Pipa. E eu falava pra ele, filho, nunca perca a oportunidade de elogiar alguém. Se você viu uma coisa naquela pessoa que você pode elogiar, você vai lá e elogia. E ele ia lá elogiar, sabe? Já teve na rua. Uma mulher falou pra ele, nossa, que criança linda. Aí a gente tinha acabado de passar a loja. Ele falou, mãe, posso voltar lá pra dizer que eu também achei ela muito bonita? Falei, vai! Aí ele voltou lá e falou, você também é linda, viu? E foi embora, feliz e contente. É isso, é intencionalidade. Não é você fazer as coisas tipo, se der, deu. Não, seja intencional. Gaste 1 hora do seu dia, mas gaste com intencionalidade, com intensidade, com qualidade. Esse é o segredo para você ter uma criança com autoestima elevada e emocionalmente curada. E aqui fica então essa mensagem para você. Cultive a autoestima, ensine a criança que tudo que ele precisa está dentro dele e que essas características que ele cultivar dentro dele, quando elas vierem para fora, elas vão tornar uma pessoa gentil, bonita. Enfim, o importante nessa mensagem é te incentivar a investir em autoestima do seu filho, considerando que as oportunidades vão chegar e ninguém vai conseguir parar essa criança. Nada vai conseguir fazer ela se sentir menos importante, inferior, incapaz, nada. E vai ser com educação, vai ser com simplicidade, sabe? Porque as crianças são assim. Eles já têm isso na essência deles, você não precisa ensinar. E assim, olha, o Arthur vê a minha conduta de sempre estar incentivando. E várias vezes eu tô dentro de casa escutando ele jogar bola com os coleguinhas no quintal e ele fica, vai, você consegue. Não, chuta com as 2 pernas, vai que você fica ambidestro. Eu fico maravilhada vendo que os frutos não vão cair longe da árvore. Vale a pena. Olha, coloca no seu coração o que eu vou dizer agora. O tempo que você investe no seu filho hoje, olha que eu falei, que geralmente é até 12 anos de idade. Esse período que você se doa, que você se entrega, eles vão fazer com que lá no futuro, quando ele for um adulto, você não tenha inúmeros problemas que os pais têm hoje. Porque eles estão preparados. Você está criando para a vida, né? Você está criando para a vida, mas você está dando estrutura para isso. Você não está jogando a criança no mundo. Você está fazendo com que ela alce voo segura, com certeza, sabe? Com convicções. E isso só você pode dar. Não espere que a escola faça isso, não espere que o sensei, o mestre, não espere que a vida dura, a vida ela ensina com bem menos amor, com bem menos paciência. Então, usa toda a sua paciência e seu amor para fazer isso agora. E lá no futuro você vai me agradecer por essa conversa que a gente teve hoje, tá bom? Tchau, tchau, gente, vou ficar por aqui.